ambiente de uma delegacia, hoje, em São Paulo, né? Só Jesus. Mas eu falo, você é a extensão do Evangelho. E ainda que você nem imagina, as pessoas estão olhando para você. O que você fala, o que você prega, o que você pensa. E estão ali de prontidão para falar mal de você e para denigrir quem? O Rei. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então vamos fazer uma reciclagem. Vamos, sabe, fechar os olhos e examinar o que a gente tem feito, o que a gente tem falado. Pedir amor do Senhor. Pedir. Gente, a palavra de Deus nos ensina que o amor é mais forte do que a morte. Muitas vezes você está ali, sabe, em qualquer situação você está lá, sabe, julgando o teu irmão. Julgando. Nossa, essa pessoa é isso, essa pessoa aquilo, essa pessoa aquilo. Feche os teus olhos. E pense assim, o que Jesus falaria dessa pessoa? O que Jesus faria nessa situação? Tenha misericórdia. Use a sua língua para ser Cristo nessa terra. Para ser representante do Senhor. Não adianta nós andarmos com a Bíblia. Não adianta reteté. Não adianta dançar, pular. Se você não tiver um coração de misericórdia. Deus abomina aquele que julga o outro. Para com isso. Para com isso, que isso é cova na vida do crente, na vida do cristão. Não julgue. Às vezes a gente fica com vontade. Ontem eu passei por uma situação, mas sabe, eu fui orar, eu fui clamar, eu falei, Deus. E Deus falou assim para mim: então, a sua atitude vai determinar se Satanás vai rir da tua cara ou se os anjos vão fazer festa. Olhe com um olhar de misericórdia. Não julgue, não fale mal do teu irmão. Mas pastora, você não sabe. Entrega para o Senhor. Esse é o primeiro ministério, ser obediente. A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos julgar nosso irmão. Porque em cada um de nós habita quem? Quem que te criou? Quem que me criou? Então se você fala mal do pastor Cristiano, você está falando mal de Jesus, queridos. Se você fala mal do teu marido, é o que eu mais ministro para as mulheres: não fale mal do teu marido. Você está falando mal do teu marido, você está falando mal de você. Você está falando mal de Jesus, de Deus. Então, em nome de Jesus, não fale mal da outra congregação, porque foi dessa maneira que Deus quis e é Deus, pronto. Não fale mal. Um dia, pastor, eu fui numa igreja e ali eu fiquei assim, fiquei assim, e eu fui para casa e falei: Senhor, tem certeza que aquilo ali é uma igreja, Senhor? Senhor, do começo ao fim só falou de dinheiro, Deus. Quem tem, que não tem, começou falei: Senhor. E aí, pastor, Deus falou assim para mim: então, imagine aquela multidão. Tenta imaginar aquela multidão, porque é igreja de multidão, viu, pastor? Viu, pastora Juliana? Igreja de multidão. Imagine todos eles aí, ó, estupradores, matadores, perversos, homens perversos. Todos eles que estão ali, homens perversos. Porque quando a Bíblia diz perversidade, gente, é o máximo da maldade nessa terra. E ali eu chorei, eu pedi perdão, pastor. Pedi perdão e eu falei: Senhor, que eu nunca tenha força de julgar ninguém. Eu sei que eu ainda vou julgar, Pai, mas eu não quero julgar. Eu sei que eu vou errar, mas eu não quero errar. Espírito Santo de Deus, me ajuda. E essa foi a minha oração. Então, queridos, quando você vê algo numa outra congregação que não condiz, ore, só ore. Não julgue, não aponta, não fica comparando, só ora, porque eles precisam do Senhor. Amém? Então assim, cada um de nós aqui em Catarina
aonde eu queria chegar. O que você tem feito com as suas palavras, com o seu linguajar? O que você tem feito? Você tem murmurado, reclamado? Ou você tem edificado? Ou você tem chamado a existência o que não existe? Pastora, mas os tempos estão muito difíceis para mim. Pastora, você tem uma noção? Eu não estou tendo nem voz de tanto falar que está na minha garganta. Queridos, em nome de Jesus, eu vou propor hoje, pastor Cristiano e pastora Juliana, um jejum de murmuração. Vocês não vão murmurar essa semana, pastor. E depois você vai me falar, pastor. Você vai levantar a mão para o Senhor e vai falar: Senhor, eu coloco diante de ti as minhas palavras, os meus sentimentos. E eu não quero falar palavra torpe, falar palavras malditas, falar coisas que não edificam o meu espírito, a minha casa, a minha família, o meu lar, o meu trabalho. Porque a língua, queridos, ela é bênção e ela é maldição. Quem você é nesse momento? Você é bênção ou você é maldição? Ah, pastora, eu estou aqui na igreja, né? Sou bênção, né? Estou aqui na igreja. É mesmo? Só você sabe, eu não sei. Eu não ando com ninguém. Muitos eu nem conheço aqui. Mas você sabe o que você tem falado, o que você tem pensado. Você sabe qual é a tua oração, qual é o teu julgamento. E essas coisas contaminam o nosso coração. Contamina. E eu fiquei sabendo esses dias aí de uma pessoa que eu amo demais, demais, demais. E que ela tá xingando muito, que ela tá brigando com as crianças e xingando muito. Querido, ó, cada palavrão que sai da nossa boca, você faz isso, ó. Entra, Satanás. Entra. Você pode fazer o que você quiser, entra aqui, ó. Cada palavrão. Porque tem alguém aqui nessa igreja, se levanta, por favor, que pensa que o Espírito Santo de Deus se alegra com um palavrão? Tem alguém aqui? Não. Então nós temos essa consciência. E por que você xinga? E por que você julga? E por que você não crê? E por que você não chama a existência na sua vida aquilo que ainda não existe? A cura em abundância, a vida em abundância, a formosura do Senhor, a alegria do Senhor. Pastor, nós estamos aqui para viver milagres. E essa manhã eu estou vivendo um milagre. Porque meu filho está aqui, junto com a minha nora amada, que eu tanto amo, minha netinha. Você chama, não vai. Não é? Aqui, ó. Então é isso que Deus tem para cada um de nós. Mas nós temos que ter o discernimento de chamar a existência na nossa vida, na nossa casa, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar, as coisas do reino de Deus. As coisas do reino de Deus. Minha casa é santa, os anjos do Senhor fazem morada lá. É, pastora? É mesmo? É, porque eu chamo a existência todos os dias isso na minha vida. Meu corpo é sarado. A gente tem testemunho só na família de 3 mulheres que quebraram o pé só em um lugar, tá, pastor? Só em um lugar. E ficaram 1 ano de RoboFoot. 1 ano. Eu quebrei em novembro. Marido está aqui, os filhos estão aqui, a nora cuidou de mim. Todos os dias eu ungi e falava: sou curada. Quebrei em 3 lugares e quebrei o calcanhar. O médico falou: como assim? Como assim? Aí vai demorar essa recuperação, hein? Mas o poder de Deus ninguém para. O poder de Deus ninguém para. E a tua palavra vai determinar quem você é no reino de Deus. A sua palavra tem poder. Chame a existência as coisas de Deus, o reino de Deus para a tua casa. Chame a existência a cura em abundância. Mas pastor, eu tenho 103 anos.
Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu estava compartilhando com o pastor. Eu já fui convidada para pregar em velórios assim, chiquérrimos, nos Alpes, do Morumbi, não sei da onde, das quantas. E eu nunca vi, queridos, um velório mais lindo, mais espiritual, mais honroso do que a minha sogra teve. Foi coisa linda, pastora Juliana, foi coisa linda. Ela foi honrada até ali no caixão, sabe? Foi honrada, a família honrada, unidos. Eu nunca tinha visto a minha sogra arrumada na vida, nunca. Pois no caixão, eles providenciaram tudo. Ela estava linda, arrumada. Hein, amor? Linda, arrumada. Senhor, é isso que Deus faz. Na tua morte você é honrado. Crê no Senhor Jesus. Crê incondicionalmente. Mas não é crer vindo na igreja uma vez por semana. É crer todos os dias aonde você estiver. Amém, pastor. Não existe nada no mundo, queridos. Eu tenho 57 anos. Já vivi coisas, hein, pastor? Lá no mundo. A gente teve gravadoras de samba. A primeira do Brasil foi minha, do meu pai e do meu ex-marido, né? Há 35 anos atrás. Dinheiro que a gente nem imaginava de onde vinha. Eliana de Lima estourando, que eu falava assim, eles brigavam. Hebe Camargo, Angélica, Xuxa, para ela estar lá. Sabe assim? Mas dinheiro que você nem via de onde vinha. Nada, queridos, nada se compara ao amor de Deus, às coisas de Deus, às coisas espirituais que Deus tem para nós. Nada se compara. Nada. As coisas de Deus é tão maravilhoso, é tão supremo, que você está num velório chorando a morte de uma ente querida e Deus está ali te consolando, mostrando que ela está com Ele, num lugar abençoado. Então, queridos, repete assim comigo: Senhor, eu quero sair desta igreja amada, nesta manhã, com as minhas palavras edificadas, consagradas ao Senhor. Tira de mim toda murmuração, toda incredulidade, todas as palavras que não edificam, todas as palavras malignas, e coloque em mim uma boca santa, palavras edificadas, palavras que vão chamar à existência o teu reino na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. E é aqui, a gente tem vontade de falar tantas mais coisas, né? Mas é isso. Vigia na terra no que você fala. E faz esse jejum. Faz. E quando? Mas pastor, e se sair? Saiu? Faz o seguinte: quer envergonhar Satanás? Pede perdão. Senhor, me perdoa. Pai, me perdoa. Eu falei isso, mas me perdoa. Ontem eu falei algo no carro com eles, e a madrugada inteira eu fiquei pedindo perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa. Eu fiquei assim com a minha filha. Falei que não ia almoçar com ela, mas eu vou, Deus. Eu vou, Senhor. Só porque ela não deu a atenção que eu queria que ela desse. Com 60 pessoas na casa. Ó, fala sério. Mãe também, né? Mãe quer atenção toda pra ela, né? E eu falei: Senhor, me perdoa se eu entristeci o Espírito Santo de Deus. Minha filha amada, querida, se o Senhor permitir, eu vou estar lá na hora do almoço. E é isso. Falou, não foi bom? Pede perdão. Perdão, Senhor, me perdoa. Falei, mas não quero falar. E começa a chamar. Começa a chamar a existência. Começa a chamar a existência. Larissa estava aqui. O que a gente falou? Já é doutora, já é médica. Em nome de Jesus. Você tem sonhos? Chama a existência através da sua palavra. Da sua palavra. Você é força do Senhor. Você é força do Senhor. E nenhum
mal vai te paralisar, em nome de Jesus. Amém, amor? Vamos ministrar a Santa Ceia, glória a Deus. Aleluia, pastor. Amém? Vamos só receber, pastor. Eu acabei com a água. Tem mais, pastor? Não, muito obrigada. Traz mais água. Pode lá. Fica à vontade, a gente pega os seus estudos de até a ceia, pegar. Amém. Então nós vamos lá. Vamos lá que a gente está recebendo também. Como a pastora falou, né? Onde a gente se preocupa com muitas coisas, né? Em adquirir bens, adquirir riquezas, e a gente esquece das pessoas que estão próximas da gente, né? E a gente sepultou minha mãe ontem, né? Foi tudo muito rápido, né? O falecimento, o sepultamento, a gente foi, e a gente tinha esse compromisso aqui, né? Chegamos ontem, em Mato Grosso, mas glória a Deus. E é o que eu falo lá, que a gente ministrou o velório, a gente falou, a gente nunca vi, faz muitos anos, né? Que eu não via todos meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos reunidos. E a gente se reuniu na morte dela, né? A morte para velar o corpo, né? Porque o espírito dela já estava no Senhor. E foi muito tranquilo, a gente conhece a palavra, a gente sente, né? Sente, porque é uma perda, né? É uma perda, né? E sentimos muito, mas está no nosso coração e a nossa alegria é que ela está com o Senhor, aceitou Jesus, ela é salva. E nós fizemos planos de estarmos todos reunidos no Natal, passar o Natal com ela. Mas os nossos planos não são os planos de Deus, saiba disso, né? Sim, temos que fazer planos, verdade. Temos que ter sonhos, mas às vezes se não está dando é porque não é um sonho de Deus para a sua vida, né? Às vezes nós temos que mudar a nossa rota, verdade. Muitas coisas você quer e não está acontecendo, mas também não desista, né? Mas Deus sempre tem o melhor para a sua vida, né? Então não vamos nos prolongar muito.